sinto o coração, é paz que só o céu pode te dar. E sinta a emoção de um verdadeiro amor, pois tudo é real se tem valor. Se tem valor. Bem-vindos à Rede Vida de Televisão, o canal da família, dos bons costumes e da boa notícia. Vem comigo. A chuva cai lá fora e da janela deixo sair toda a minha angústia e solidão. Amanhã o sol vai brilhar outra vez e juntos poderemos caminhar sem nos preocupar pra onde o Senhor vai nos levar, sem nunca temer o que irá acontecer. Então segura minha mão, sinto o coração, é paz que só o céu pode te dar. E sinta a emoção de um verdadeiro amor, pois tudo é real se tem valor. Se tem valor. Oh, coisa boa. Bem-vindos, bem-vindas. Somos família. Amanhã o sol vai brilhar outra vez e juntos poderemos caminhar sem nos preocupar pra onde o Senhor vai nos levar, sem nunca temer o que irá acontecer. Então segura minha mão, sinto o coração, é paz que só o céu pode te dar. E sinta a emoção do verdadeiro amor, pois tudo é real se tem valor. Segura minha mão, sinto o coração, é paz que só o céu pode te dar. E sinta a emoção do verdadeiro amor, pois tudo é real se tem valor. Se tem valor. Tiago Souza na guitarra hoje conosco. Então segura minha mão, sinto o coração, é paz que só o céu pode te dar. E sinta a emoção do verdadeiro amor, pois tudo é real se tem valor. Segura minha mão e sinto o coração, é paz que só o céu pode te dar. E sinta a emoção do verdadeiro amor, pois tudo é real se tem valor. 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 Se tem valor, então é de Deus, é do bem e é das pessoas que torcem para que o bem aconteça. Meus irmãos, eu estou convencido totalmente que a crise do mundo não é uma crise de fé, não. A crise do mundo é crise de valores, porque quando você perde a fé, por algum motivo, uma decepção, uma desilusão, um mal entendido, preguiça mesmo, lá na frente são situações concretas da vida que traz a fé de volta. A velhice, a doença, né? Uma dificuldade que você nem imaginava existir, mas chegou. Então a fé volta. A fé volta. Então eu não me preocupo. Estou sendo bem sincero. Agora eu me preocupo quando uma pessoa troca valores, né? O valor da família, por exemplo. O valor, por exemplo, da vida, né? Eu acho é impossível a gente imaginar que alguém concorde, por exemplo, com o aborto, né?
Não dá para a gente entender isso. Mas a gente que respeita esses valores, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer propaganda das coisas boas. Por exemplo, eu sou casado há 36 anos. Amo a minha esposa de paixão. Paixão, sou apaixonado por ela. E eu sou feliz por causa disso. Eu tenho 3 filhos, tenho amigos. Eu tenho um lugar que eu trabalho aqui na Rede Vida. Esses cinegrafistas, quando chegam aqui no estúdio, a minha produtora, a Aline, a gente se abraça, a gente se dá bem, a gente torce um pelo outro. Não é gostoso? Sabe, os músicos que trabalham comigo na banda, aqui no programa, e hoje inclusive nós temos aqui o Tiago Souza, que veio substituir o Bruninho. O Bruninho está viajando para a Terra Santa, e hoje o Tiago está aqui conosco. Depois eu vou conversar com ele. O Tiago está conosco, está no grupo há muitos anos já, Tiago é de Taubaté, né, Tiago? Taubaté, da mesma terra do Bruninho, O Bruninho falou, não, só deixa entrar alguém se for de Taubaté. Então, amizade, família, trabalho, ética, sabe? Essas coisas são valores que norteiam a existência, a subsistência e o crescimento de uma sociedade. Quando nós começamos a denegrir esses valores, por exemplo, achar que pode matar uma criança no ventre, que pode legalizar a droga, que pode fazer coisas com que os valores que mantêm a família, por exemplo, em alta, quando esses valores começam a se perder, eu me preocupo. Então, em breve nós teremos aqui no programa, e é novidade, nem conversei com a minha produtora ainda, meu Deus do céu, vou ter que dar ideia agora aqui. Olha só, Levantando Valores Brasil. Levantando valores, sabe? Resgatando valores, trazendo de volta valores, porque a gente precisa muito disso. Então, se você é um desses que ama a família, que ama a vida, que ama amigos, que ama trabalhar, suar a camisa, trabalhar honestamente, sabe? Ganhar seu dinheiro, sabe? De maneira honesta. Então você é dos nossos. Bem-vindo ao programa, viu? Bom, hoje nós vamos ter o Café Bolinha em Teologia, vamos falar sobre o Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo. É muito bacana mesmo. E antes da gente começar o programa, eu quero convidar você a mandar os seus recadinhos para nós. juntos.redevida.com.br. Acertei? Decorei. juntos.redevida.com.br. Você manda o seu recadinho para nós, que é gostoso ler o seu recadinho aqui no programa, tá bom? Então anota aí, juntos.redevida.com.br. Escreve lá o que você quer mandar para nós, sugestões inclusive, mas eu quero ler o seu recadinho aqui no quadro, tá bom? Deixa eu falar aqui com o meu amigo Tiago. Vem aqui comigo assim. Tiago, seja muito bem-vindo ao programa. Mesmo que seja para substituir por um tempo o nosso querido Bruninho, mas você está conosco há muito tempo. Obrigado por você estar aqui. Obrigado a vocês. Muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Bacana. Tiago que, está com a gente há quanto tempo já, Reinaldo? Mais ou menos. Há uns 12 anos, por aí? 12 anos. Isso, 12 anos. Legal. Todo mundo aqui é meio cria do Reinaldo, a verdade é essa, né? Tocou baixo, guitarra e violão, é porque o Reinaldo foi professor deles, né? Assim foi o Bruninho, assim é o Felipe, quando também está aqui tocando, o Tiago também. Então o Reinaldo é um excelente professor, e cada um que chega vai ficando e a gente vai torcendo para dar certo. Então seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado mais uma vez. Bacana demais. Está substituindo por um tempo o Bruninho, como eu disse, ele está peregrinando, está na Terra Santa. Bruno Alvarenga, e prazer ter você aqui com a gente, viu? Obrigado. Manda um beijo para quem você quer mandar um beijo. Mandar um beijo para a esposa, né? Claro. Mandar um beijo ao Sul, te amo, viu? Com Deus. Tem filhos? Tenho o Sávio e o José. Legal. Sávio, José, o papai está aqui mandando um abraço para vocês, e o tio Dunga também. Valeu. Bom, aqui nos teclados sempre ele, Éder Cristiano Lopes, mais conhecido como esposo da Camila. Tudo bom, E a Camila, estreia o quadro aqui não? A Camila pergunta, né? Estamos em negociação ainda. Camila, um abraço. E aqui na bateria ele, Diego Campos. Um abraço para a esposa lá, Diego. Um abraço para minha esposa Kelly, te amo. Que legal, né? E o Reinaldão aqui, né, meu? O Reinaldão que cortou o cabelo, a pedido de impressão do padre Marcelo Rossi.
Não cortou o jeito que ele quer ainda não, né? Falta um pouquinho ainda, mas eu chego lá. O abraço vai para quem? Um abraço vai para Adriana, para Rafaela, para Aline e para Mariana, minhas mulheres que eu amo tanto. Que legal, né, gente? Família é tudo, gente. Família é tudo. Honra teu pai e tua mãe. É aquele mandamento que é seguido de 2 promessas, né? Longos dias, tá bom? E também prosperidade, tá? Então família é uma coisa muito séria, gente. É um projeto de Deus. Então a gente precisa cada vez mais elogiar e fazer o possível para que ela continue existindo. Hoje, aqui no programa, eu vou ter a alegria de entrevistar um cara. Olha o currículo dele, olha só, presta atenção. Nasceu em Pindamonhangaba, interior de São Paulo, mas aos 3 anos de idade foi com a sua família para Cachoeira Paulista. Seus pais, Dunga e Neia, né, faziam parte da comunidade Canção Nova. Assim, desde pequeno, conviveu com a realidade da vida missionária. Aos 14 anos, começou a trabalhar no Cantinho da Criança como voluntário na produção dos desenhos infantis. Sempre foi apaixonado por livros e pelo estudo de história. Em 2006, entrou para a faculdade para cursar história, com a intenção de unir o desenho com a arte de ensinar. Posteriormente, se formou em teologia e também fez pós-graduação em Sagradas Escrituras. Hoje é casado com a Cécia Portugal, pai de 2 filhinhas lindas, a Helena e a Teresa, e trabalha como missionário na área de educação como professor de história. Também é membro da banda do seu pai, né? Que é baixista na minha banda. Produziu muitos livros infantos juvenis e apresenta o quadro Café, Bolinho e Teologia no programa Acredite, aqui na Rede Vida. Vem pra cá pra gente conversar sobre Terra Santa, professor Felipe Santos. Coisa boa. O Felipe é mais um dos alunos do Rinaldo, né, meu? Então, o Felipe é o baixista. Quando eu vou fazer show, o baixista da banda é o Felipe. Aqui no programa, não. Aqui no programa ele tem o quadro Café, Bolinho e Teologia. E pede bênção, professor. Bênção. Nosso capitão, eu acredito que o Rinaldo, o Christian e o Boina, eu acho que nós poderíamos considerá-los os pais da música moderna na evangelização. Na música católica. Na música católica, porque muita gente cresceu vendo eles tocarem. O que eles faziam no rincão, quando ainda não era coberto, né? Quando vocês montavam o palco ainda. Quando a gente varria o palco. As pessoas iam lá pro Vale do Paraíba, viam a galera tocar e levavam essa musicalidade, né, para suas paróquias. Verdade. Então a nova evangelização parte de vocês. É verdade. Eu tenho o privilégio de aprender direto com a fonte. E quantas vezes o Felipe dormiu dentro do bumbo da bateria, dentro do case do teclado, né? Pedindo R$1 pro Christian e pro Rinaldo para poder comprar um sorvete. Viajava no chiqueirinho da Paraty. O Christian, eu lembro do Padre Jonas cortando o cabelo dele. É verdade. Que ele tinha o cabelo comprido. O Christian chegou na Canção Nova com o cabelo na cintura. Eu lembro no refeitório, quando era o circo ainda. Eu lembro disso. Mas, gente, tem história aqui, é bacana demais. Hoje o Cristian anda com cabelinho cortado, todo comportadinho, casadinho. Então, não cresce mais também, não adianta, né? Gente, hoje nós vamos falar... O Rinaldo é bom, é chato, mas vale a pena ter na banda. Não, ele é bacana. É um tempero diferente. É muito legal. Tiaguinho que eu digo hoje é Tiaguinho. Gente, hoje o programa está muito legal. A gente vai conversar aqui com o professor Felipe sobre a Terra Santa. Gente, é interessante quando Deus começa... permite, né, que a gente faça um determinado trabalho por muito tempo. E a gente vai se perguntando, né? Nossa, mas por que será que Deus está permitindo tanto tempo a gente fazer várias vezes a mesma coisa? E foi isso que eu comecei a me perguntar quando eu completei 20 idas à Terra Santa. Quando eu completei 20 peregrinações, eu falei, peraí, acho que tem alguma coisa aí. Hoje eu já completei 44 vezes, indo
a Terra Santa. E eu pretendo ainda esse ano voltar mais 2 vezes. O ano que vem já tem 4 marcadas. E eu creio que até o final da minha vida eu estarei fazendo isso. E a gente aprende demais na Terra Santa. E é um sonho que a gente gostaria de colocar no coração de vocês. Sabe, tem gente que tem um sonho disso, daquilo, trocar o carro, construir uma casa, fazer uma viagem, tudo mais. Mas poucas pessoas, muitas vezes, sonharam em conhecer a terra onde Deus pisou. A planta do pé de Deus tocou aquela terra lá. É impressionante porque todos os lugares que a gente visita, na Galileia, que é o norte do país, na Judeia, que é o sul do país, no meio, que está a Samaria, essas 3 regiões, é um país pequeno, todo o país de Israel cabe com folga dentro do menor estado do Brasil, que é Sergipe. Então, é um país pequeno, porém, com uma densidade histórica que é fantástica. E você, como professor de história, sabe muito bem disso, sabe valorizar isso, né? É incrível porque, como o Café Bolinho em Teologia aqui, nós colocamos o mapa, nós colocamos personagens, nós vamos contando as coisas, Só que lá você não precisa de nada disso, você está no local em que as coisas aconteceram. Então, ali, as pedras vão contar, as pedras vão deixar ali... Olha, algumas fotos aqui. Isso aqui sou eu e a minha esposa diante da Igreja da Agonia, Ou seja, a igreja foi construída sobre a pedra onde Jesus suou sangue, o Getsemane. Getsemane significa prensa das azeitonas, é o lugar onde as azeitonas eram prensadas, foi ali que Jesus suou sangue, e ali foi construída essa igreja aí. Mas continua. E é muito bonito, porque, como mostra a foto aqui, você vai no local em que as coisas aconteceram, as construções, ali você vê que existe algo, muito além da Bíblia, Tem até um livro que eu comecei a reler, na verdade, hoje. Esse é Para Além da Bíblia, que a tradição, o que os guias lá, eles aprendem, o que nós entendemos com essas construções, que foram feitas em cima de ruínas, que as primeiras comunidades cristãs já se reuniam nesses locais para, digamos assim, as suas primeiras celebrações, não eram as missas com a liturgia como nós temos hoje, ainda viviam o tempo de perseguição e tal, mas é legal porque você vive a história, você tem um olhar diferente. E você percebe que ao longo da história da humanidade, diversos peregrinos chegaram ali em busca de para conquistar uma indulgência, a sua penitência é a peregrinação. Durante a Idade Média isso era muito comum. E de repente agora, de alguma forma, Jesus, Deus nos chama e chegou a nossa vez de viver essa experiência, de encontrar os rastros de Jesus. Agora é interessante, Felipe, as pessoas, a Terra Santa em si já é assim já é super interessante, Você visitar um país do Oriente Médio, próximo ali à Mesopotâmia, onde a escrita começou, onde as línguas começaram, onde, enfim, várias culturas se originam ali. Mas é interessante também a gente saber que depois da morte de Jesus, morte e ressurreição de Jesus, passou-se um bom tempo, onde o governo romano, ele perseguiu os cristãos, até que Constantino se converte, digamos assim, e autoriza sua mãe, Santa Helena, a ir na Terra Santa para detectar, então, os locais. Fala um pouquinho desse espaço de tempo, Felipe, porque quando a gente chega lá, a gente fala, mas como é que alguém conservou isso? Como é que alguém se lembra disso? Como foi esse período entre morte e ressurreição de Jesus e a vinda de Santa Helena para poder detectar os primeiros lugares e construir as primeiras igrejas? É interessante que até o IV século, nós temos uma igreja que está crescendo, mas também é um período de muitos conflitos dentro do Império Romano. O Império Romano já está dividido,
já tem o Império do Oriente, o Império do Ocidente. Dentro desses impérios, né, você tem os Augustos e os Césares. É como se eles estivessem dividindo o poder, né, entre eles para uma melhor administração do império, mas acontece que nós teremos conflitos internos ali, porque alguém vai querer, de alguma forma, assumir, né, o poder absoluto. E nessa em que nós temos aí 4 representantes, né, um desses representantes vai ser o pai de Constantino, que posteriormente, né, quando ele vai falecer, Constantino vai começar a sua ascensão, e ele percebe ao longo, né, da sua jornada para estabelecer uma paz interna no Império, ele percebe esse crescimento do cristianismo. E aí diz a tradição que quando ele está para vencer o seu rival, ele tem uma visão, né, de que ele ouve uma voz e fala: olha, por esse símbolo você será vitorioso. E esse símbolo é o que nós chamamos de Ki-Rho, que é como se fosse um X e um P, né? O Ki e o Rho. Né? Para nós é P, mas lá no grego é o R, que é a abreviação de Cristo. E então ele tem isso vai para ele tem essa visão. Ele tem essa visão. Esse sonho, né? Esse símbolo é colocado nos escudos, né, dos seus soldados, e ele consegue essa vitória. E ele percebe que o cristianismo está crescendo, assim, superando todas as outras vertentes religiosas. Mesmo com toda a perseguição. E aí o Império ele passa por um processo de cessar as perseguições, porque as perseguições não estão resolvendo, estão criando mais conflitos também. Então, aí começa a habilidade política dele. Ele dá uma liberdade muito grande para a igreja, ele vai devolver para a igreja o que foi confiscado, né, dela, e também vai manter uma relação saudável com líderes politeístas, que afinal de contas eram compostos por famílias tradicionais do Império. Então é interessante que ele tem essa sabedoria de saber, né, conversar com todos, mas ele experimenta essa vitória em Cristo, né? E ao final da sua vida, ele realmente, né, se entrega mesmo, abre as portas do Império para o cristianismo. Lá na frente é que vai virar a religião oficial de Roma, mas aí ele já começa, né, ele vê que o cristianismo ele pode restaurar o Império. Essa luta pelos valores, né, pela vida, pela castidade, pela honra, pelo perdão. Então ele percebe, né, esses traços do cristianismo, e também teremos muitos padres ali dentro do cristianismo, em específico quando nós falamos, né, dos padres da Capadócia. Recentemente terminei de ler um livro de São Gregório de Nissa, que ele fala sobre a vida de Moisés, e ele fala dessa superioridade do cristianismo em relação às outras vertentes filosóficas. Então, é um conjunto de fatores que leva ele a entender que o cristianismo é uma ferramenta muito útil para a restauração do império. Então, é interessante que aí ele começa a investir nisso. Então, então vamos deixar de perseguir, vamos incentivar, vamos devolver o que era da igreja, vamos entender quais são esses locais sagrados, as pessoas estão se convertendo, estão dispostas a dar a vida por isso não é normal, né? O normal é alguém morrer porque eu mandei, é alguém morrer em batalha porque eu mandei, mas alguém dar a vida por alguém que não conhece livremente. Então eles viam essa força no cristianismo. E é nessa oportunidade que então a mãe de Constantino, que hoje nós temos, né, que é Helena, ou Santa Helena, ela então vai à Terra Santa, a Israel, e começa a levantar os locais onde são construídas as primeiras igrejas. E aí é interessante que nesses locais, né, ela vai, claro, já teremos ali acesso, né, às Sagradas Escrituras, mas ao mesmo tempo também muito do que se encontra ali é segundo a tradição, segundo o que os
cristãos, os primeiros cristãos, já cultuavam, não cultuavam o lugar, mas já celebravam, já meditavam a palavra, já rezavam, já louvavam nesses locais, porque principalmente após a queda do templo, o próprio judaísmo, as vertentes judaicas, os fariseus, os saduceus, tiveram que ressignificar a sua fé, tiveram que repensar o Messias, o Salvador, o culto, o que nós vamos fazer agora, como é a nossa vida. E o cristianismo, ele sobrevive a essa crise. Por quê? Porque o ápice não está, o ápice da proximidade com Deus não está mais no Santo dos Santos, né? Agora nós temos a Eucaristia, agora nós temos outra autoridade, que é a autoridade apostólica. Então, percebendo isso, vendo já onde essas reuniões dos cristãos aconteciam desde o princípio, é que ali começarão a ter uma estrutura melhor para acolher os peregrinos e fortalecer a fé cristã. Olha só, passaram-se várias fotos aqui atrás de nós, mas uma foto que eu gostaria que o pessoal da produção colocasse de novo aqui, é uma escadaria que apareceu aqui agora. Eu queria falar sobre essa escada, que é um momento maravilhoso para quem peregrina, que é essa escada aqui. Gente, segura essa imagem aqui para mim, por favor. Essa escada, ela é original. Veja, ela é original, não mudou de local. O único caminho é do Monte das Oliveiras, descendo o Monte das Oliveiras, passando pelo Vale do Cedron e subindo até o Monte Sião, para chegar na casa de Caifás. Só existe esse caminho. Essa escada é que dá acesso do Vale do Cedron para a casa de Caifás. Então, todos os arqueólogos, todos os biblistas, todos os teólogos, historiadores, judeus, muçulmanos, cristãos, todos afirmam categoricamente: por essa escada Jesus passou. Ou seja, os pés de Jesus tocaram nos degraus dessa escada, tá? Então nós estamos olhando para uma escada onde Jesus, depois que foi preso lá no Monte das Oliveiras, após a última ceia, então ele foi trazido para a casa de Caifás, vai passar aquela noite inteira e depois no dia seguinte vai ser levado a Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos vai levá-lo lá para o rei Herodes, e Herodes vai devolver para o Pôncio Pilatos, e o Pôncio Pilatos então vai condenar, ele vai pegar a cruz e vai ser crucificado. Mas essa escada aqui, por que ela é muito importante a gente falar dela? Porque depois que a gente faz toda uma peregrinação, vai para cá, vai para lá, e ouve isso, ouve aquilo, de repente nós vamos na igreja do Galicanto, que é o local onde está essa escada, e ali nós dizemos: gente, por essa escada Jesus andou, pisou, passou. E nesse momento é a hora que nós colocamos também a nossa imaginação para funcionar. E eu, nessas 44 vezes que lá estive, já vi muita cura física acontecer naquele lugar, pela pessoa colocar a mão. Hoje nós temos uma grade lateral, hoje nós não podemos mais andar nessa escada, né? Mas até um bom tempo atrás a gente poderia também andar nessa escada. Eu já vi muita coisa linda lá, tá? Mas a gente vai conversar mais sobre isso. Vamos cantar? Acredite. Essa música, além de ser tema do nosso programa, é a música oficial do programa, ela também é um convite a você recuperar a sua fé, viu? E se você quer recuperar a sua fé de uma forma bem criativa, se você quer peregrinar comigo e com o Felipe, então vou deixar um telefone para você aí já: 12 31 86 20 55. É o telefone da Obra de Maria. Esse ano que vem, nós temos muitas idas para a Terra Santa. Então, se você quer ser dirigido espiritualmente, ou até mesmo, muitas vezes, nós atuamos também como guias locais, temos essa permissão da custódia franciscana,
pelos cursos que nós fizemos lá e pelas vezes que lá estivemos. Então, quando falta, por exemplo, guia em língua portuguesa, aí nós somos autorizados a atuar também. Então, se você quer peregrinar conosco, anote esse telefone que está aparecendo na sua telinha aí, é o telefone da Obra de Maria, 12 31 86 20 55. E aí você vai conosco. Ou visita nossas redes sociais. A gente canta e eu vou voltar aqui com você nesse bate-papo aqui. Acredite. Simbora, banda, vamos lá. Ferido eu cheguei, joguei-me aos seus pés. Se queres, sei que podes me curar. Mirei aquele olhar e aquele amor me tocou no escuro mais profundo do meu ser. O olhar amando o pecador, a mão curando toda dor, dando força ao coração que se esgotou. O olhar amando o pecador, a mão curando toda dor, dando força ao coração que se esgotou. O amor não dá para explicar, faltam palavras para falar ao coração. O amor não dá para explicar. Acredite, esse amor pode curar. O amor não dá para explicar. Faltam palavras para falar ao coração. O amor não dá para explicar. Acredite, esse amor pode curar. O olhar amando o pecador, a mão curando toda dor, dando força ao coração que se esgotou. O olhar amando o pecador, a mão curando toda dor, dando força ao coração que se esgotou. O amor não dá para explicar, faltam palavras para falar ao coração. O amor não dá para explicar. Acredite, esse amor pode curar. O amor não dá para explicar. Faltam palavras para falar ao coração. O amor não dá para explicar. Acredite, esse amor pode curar. Acredite, esse amor pode curar. Acredite, esse amor pode curar. Acredite. Oh, música boa. Esse é o tema do nosso programa, gente. Acredite. Todas as vezes que você e eu, por algum motivo, deixamos de acreditar em Deus, ou por decepção, por trauma, né? Às vezes botando a culpa em Deus porque alguém morreu,
Deus, tanta gente ruim não morre, por que Deus foi levar essa pessoa boa? Tem muitas coisas que tiram a nossa crença, né? Rouba a nossa fé. Deixa eu dizer uma coisa para você, esse programa é para isso, para que você volte a crer, acredite em você também, né? Muitas vezes uma falha, uma queda, um pecado, fez com que você também ficasse desencantado com você próprio. Volte a acreditar em você, você é uma obra-prima de Deus. Felipe, queria falar com você agora sobre essa técnica que você e eu usamos para estudar a Bíblia. Sim. Vamos esticar aqui no chão. Gente, olha só. Inclusive, com o último grupo lá, você levou esse mapa aqui, né? Gente, isso aqui é o seguinte, eu e o Felipe, a gente tem o costume, vamos colocar no chão aqui, a gente tem o costume seguinte, a gente desenha mapa, pode pôr aí, e a gente faz exatamente isso, abaixa aí. O que a gente faz? A gente vai estudando junto, a gente pega um pedaço de pano, entendeu? A gente desenha, por exemplo, aqui está Israel, né? Aqui está o norte, tá bom? Olha só, aqui está o Líbano, aqui está a Síria, aqui está a Jordânia, tá bom? Para cá seria o mar Mediterrâneo, né? O Egito. Vamos virar assim para eles, né? Para eles entenderem melhor, né? Isso, pode esticar aí, isso, estica mais. Isso, vira mais aqui. Por que nós estamos fazendo isso? Porque lá em casa, a gente trouxe mas nós temos muitos lá em casa. Olha, aqui está o Mar da Galileia, aqui está o Rio Jordão, aqui está o Mar Morto, tá bom? Aqui está Belém, tá joia? Aqui está Jerusalém, e por aí fora, aqui é a região da Samaria, Galileia, Judeia, tá bom? Então o que acontece? Para te ajudar a memorizar, para você ter noção de onde Jesus viveu, para onde ele foi, voltou, né? Então aqui nós temos, por exemplo, a região da Galileia. Jesus viveu praticamente a vida dele aqui. Aqui apresentar Caná, Nazaré, Cafarnaum, está tudo aqui ao redor do Mar da Galileia, tá vendo? Monte Tabor está aqui, Monte Hermon, onde está Cesareia de Filipe, está aqui. Então isso aqui nos ajuda a nos localizar na Terra Santa. Então, lá em casa, a gente tem o costume de estudar junto muitas vezes, e a gente vai estudando e vai desenhando. Esse mapa a gente desenhou estudando, simplesmente isso. Esticamos o pano na mesa, fomos lendo a palavra de Deus e fomos desenhando. Graças a Deus, nós dois temos uma facilidade para desenhar. Senta aí, pode deixar aí. Puxei você o desenho. Você superou aí muito, né? Mas só para você entender como é interessante. Acho que todo mundo, quando cursava lá o primário, depois o ginásio, né, na nossa época, era ensino fundamental, médio, a gente tinha a famosa aula de geografia, e eu adorava desenhar mapa, né? Adorava desenhar mapa, desenhar as capitais, né, os estados e tudo mais. Só que depois que a gente cresce, alguns de nós temos a oportunidade de conhecer o mundo e ver aqueles países que a gente um dia desenhou. Então, eu fico encantado com o mapa. E é uma boa forma de você estudar a Bíblia. Quando você for estudar a Bíblia, tenha a curiosidade de abrir um caderno, uma folha em branco do lado. E, por exemplo, Jesus curando o cego em Jericó. Faz um pontinho, Jericó, pum, tá bom? E depois tenta ver para onde que está Jerusalém, para onde que está Belém, para onde que está o Mar Morto. Começa a montar na tua cabeça o mapa de Israel para você entender por onde que Jesus andou, porque isso é muito importante. Mas bacana, isso aqui é uma forma é muito legal de você gravar as coisas, né? Não, e é bacana porque quando fala assim, Jesus estava no deserto, mas como assim deserto? Né? E aí quando você tem noção, né, de como é um deserto de pedra, não é como deserto de areia, como nós vemos em filmes e desenhos do Aladim e tal. Então, você tem noção do que é esse deserto de pedra, aquela pedra clara que bate a luz do sol e a hora que volta na sua cara parece que está muito mais quente. Então, você imagina o ritmo dele andando, os poucos recursos que temos ali, a chegada dele em uma cidade, o contato dele com as pessoas. Quando fala, né, da cura, né, de um leproso, imagina o leproso ter que viver fora da cidade, ele não pode ter contato com as pessoas, é alguém que não tem remédio para aquilo naquele momento. As condições higiênicas são
super precárias. O cara, a pessoa ali, ela convive com a ideia de que, ó, eu vou morrer, eu já não existo para a sociedade, Então, você imagina essa pessoa tendo que achar o que comer num lugar que não tem muitos recursos naturais, não pode chegar perto de alguém, vai ter que esperar alguma caridade de alguém que deixa um alimento ali e vai embora, e a pessoa, igual um animal, tem que chegar ali e pegar aquilo. Agora imagina esse mesmo ser humano chegando para Jesus, por exemplo, e dizendo assim, Jesus, olhando bem Jesus no olho, né, e dizendo assim para ele: se queres, tens poder para limpar-me. Ficou. E Jesus olha para ele e fala assim: eu quero ser curado. Quando você vai a Israel e você começa, o Felipe narrou bem, né? Os intempéries próprios de um país do Oriente Médio, né? O clima desértico, né? E você começa a ter contato com a cultura, com a realidade. E quando você volta para a leitura da palavra de Deus, para a Bíblia, você fala: meu Deus, então é um direito, é um sonho bacana de se ter, de estar conosco um dia na Terra Santa. O que mais te chama a atenção na Terra Santa quando você volta lá? Ó, um dos meus locais favoritos lá é quando nós vamos para Cafarnaum, e do lado da antiga sinagoga, que nós temos, você olha assim, você vê ruínas de duas sinagogas, né? Uma construída sobre a outra. As pedras mais antigas embaixo, as pedras de um período helênico em cima. Do lado ali tem aquela rodinha de toquinhos que a galera senta. E quando você senta ali, você vê aquela sinagoga, você vê as ruínas da casa de Pedro. Você olha mais para frente, está o Mar da Galileia. Segura. Você vai narrar isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. A gente vai para o intervalo rapidinho. Dessa vez sem música, mas vai tomar um cafezinho, toma uma água e volta, porque o Felipe vai dizer para nós o que é essa experiência de sentar debaixo de uma sombra de uma árvore, ali na cidade de Cafarnaum, olhar para todas aquelas ruínas e narrar para aqueles homens e mulheres peregrinos alguns dos milagres que Jesus realizou lá. E a gente vai revelar para vocês um projeto para o ano que vem que vocês vão gostar. A gente já volta. Deus do impossível. E eu sei que tu és o Deus de milagres. Eu sei que tu és o Deus do impossível. Eu sei que tu és o Deus de milagres. Tu que ouves a nossa oração, tu que escutas o nosso clamor, tu que sondas nosso coração, tu que sabes do que precisamos, Senhor, realiza um milagre em mim. Jesus, realiza um milagre em mim. Senhor, eu necessito da tua intervenção na minha vida. Realiza um milagre em mim. Jesus, realiza um milagre em mim. Senhor, eu necessito da tua intervenção na minha vida.
sei que tu és o Deus do impossível. Eu sei que tu és o Deus de milagres. Tu que ouves a nossa oração, tu que escutas o nosso clamor, tu que sondas nosso coração, tu que sabes do que precisamos, Senhor. Realiza um milagre em mim, Jesus. Realiza um milagre em mim, Senhor. Eu necessito da tua intervenção na minha vida. Realiza um milagre em mim, Jesus. Realiza um milagre em mim, Senhor. Eu necessito da tua intervenção na minha vida. Essa intervenção. Peça que Jesus venha até você nessa noite. Acredite. Jesus e o Pai conversam sobre você agora. Jesus leva a sua causa para o Pai. Pede ao Pai que derrame sobre você o Espírito Santo, para que você possa suportar, perseverar, aguentar firme até o dia da realização desse milagre. Mas por enquanto, peça comigo, vai. Realiza um milagre em mim, Jesus. Realiza um milagre em mim, Senhor. Eu necessito da tua intervenção na minha vida. Realiza um milagre em mim, Jesus. Realiza um milagre em mim, Senhor. Eu necessito da tua intervenção na minha vida. Eu necessito da tua intervenção na minha vida. Acredite, meu irmão, Deus pode intervir na sua vida de uma forma que você nem sequer imagina, né? A gente às vezes não sabe de onde vem, né? É igual como diz a própria palavra: o vento sopra onde quer, você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. É assim que acontece com aqueles que nascem do Espírito Santo. Professor, eu ainda insisto nesse período que você também tocou agora no finalzinho. Existe ali, né, as ruínas da primeira sinagoga, inclusive é de pedra vulcânica, aquelas pedras mais escuras, e depois sobre elas uma outra construção de pedras mais claras, mais brancas, que é de um outro tempo. E é interessante que nós temos ali o período bizantino, depois o período dos cruzados. E você, como é historiador, teólogo, ainda fez Sagradas Escrituras, o que significa esses três tempos? O tempo atual, hoje, né, que nós visitamos isso, mas o tempo daquelas pedras mais escuras, das primeiras igrejas, ou realmente na época do próprio Jesus, e depois as pedras mais claras, o período dos cruzados. Como é que a gente conta esse tempo? É interessante que essas primeiras ruínas que nós temos, ali até do século III, IV, né? E que nós vemos ali marcado por diversos mosaicos, nós vemos uma rica simbologia, né? Digamos assim, o tempero que vem de Bizâncio, né? O tempero que vem da Igreja do Oriente, né? E com o passar do tempo, existiram conflitos, existiram guerras, né?
outros povos vão querer dominar ali a região. E, posteriormente, quando teremos lá o período dos... Você está doce, hein? Deu? Eu tô... Abelhinha aí. que eu não tomei café ainda. Mas quando nós teremos ali o período dos cruzados, né? Ou seja, a reconquista de locais santos, então nós teremos ali lugares que serão erguidos, né, em cima das ruínas, né, novas igrejas, e alguns locais, algumas igrejas serão adaptadas, né, para uma espécie de fortaleza, né, dos cruzados. Como, por exemplo, na Jordânia, lá no Monte Nebo, temos uma igreja antiga. Quando você vai para os lados dela aqui, você vê embaixo de um acrílico, né, o piso original, mas ao redor você vê as ruínas do que os cruzados construíram ali para fortificar o local, para defender aquele local e reconquistar, né? Então, muitos das construções das igrejas, nós vemos isso. A própria Basílica da Natividade, a Basílica da... Em Belém, Basílica da Natividade. Você olha por fora, parece que é uma fortaleza. Uma fortaleza, né? É impressionante, não parece uma igreja, parece um castelo, né? Então, tem muitos locais assim. No caso de Cafarnaum, ali, a sinagoga que nós temos ali já é de um período helênico. Então, nós vemos as colunas, a forma como ela é. Para quem está em casa, o que é o período helênico ou helenista? Isso é o que vem de Hélade, que nós chamamos de Grécia, né? Mas esse período de maior influência grega dentro da cultura ali do Oriente Médio. Vamos pensar que o grego, lembrar, né, que o grego ele foi, digamos assim, o inglês da época, né, antes do latim se tornar a língua universal ali, a língua mais falada, né, o inglês da época, né, era o grego. Inclusive, né, teremos traduções, né, do Antigo Testamento para o grego, a produção do Novo Testamento será em grego. Então, nós temos essa influência, né? E ali é legal, voltando, né, ao ponto específico, um dos meus locais favoritos, né? Tem um dos toquinhos que você senta e fica bem embaixo numa sombra muito boa, e você consegue contemplar toda essa visão. Você vê as ruínas da cidade ali, você vê as ruínas, a diferença das pedras ali da sinagoga, e você vê o mar da Galileia ali. Então, ali é muito legal porque você trabalha com o grupo, né, situações que aconteceram ali naquela cidade, né? Jesus morou ali. Logo que você entra ali, né, tem a placa gigantesca, né, Cafarnaum, a cidade de Jesus. Então, era uma cidade desenvolvida, grande. Teremos um centurião, a presença forte. Um chefe de uma sinagoga. Teremos o chefe de uma sinagoga ali. Então, era uma cidade grande ali. E eu fico imaginando as pessoas naquele momento que tanto esperavam o Messias chega. E isso é uma das coisas que eu trabalho com o grupo. Se Jesus chegasse no nosso grupo naquele momento, será que mesmo com a Bíblia, mesmo lendo os livros de história da igreja, será que nós ainda conseguiríamos reconhecer? Será que ele ainda nos surpreenderia, né, nos encontrando? Será que nós, assim como o povo lá atrás, nós estamos tão presos a fantasias sobre o Jesus que quando ele se manifestasse nós não reconheceríamos ele? Então é legal que ali, naquele local, onde nós não precisamos de lousa, onde nós não precisamos anotar, está ali. Apontar. É só apontar. Então, ali é legal que a gente vai tocando esses assuntos e nós vemos nos olhos dos peregrinos, né? Aquela emoção, aquele momento que... ali é perfeito para isso. Porque ali você sentou, nós já participamos da missa, nós estamos tomando, né, descansando para voltar para o roteiro, mas é naquele clima agradável, aquela sombra gostosa, consciente que nós estamos na cidade de Jesus, nós começamos a refletir essas coisas.
Então ali, naquela calmaria do grupo, você vê que Deus está mexendo. Lá no primeiro momento da peregrinação, quando nós entramos no avião, Deus está plantando uma sementinha ali. E naquele momento é a hora que Ele está regando. E a galera começa a sentir o clima, né? Vira outro, né? A liga entre o grupo, né? Os membros do grupo, ela se fortalece. Ali se vira a chave, né? Ali eu posso dizer que ali em Cafarnaum é o momento que o grupo deixa de ser um grupo e se torna uma família. Porque ali o pessoal chora junto, canta junto, se abraça, e no momento em que nós estamos rezando juntos, parece que nós nos conhecemos já há muito tempo. Você imagina, você que está em casa agora, acompanhando esse nosso bate-papo aqui, nós estamos falando da cidade onde Jesus viveu por 3 anos e meio, basicamente. Por 3 anos e meio, Jesus morou ali, né? Ele escolheu viver em Cafarnaum. Então ali ele vai curar a sogra de Pedro, é ali que aquele paralítico vai ser descido pelo telhado, assim, aqueles 4 amigos vão descer aquele paralítico. É ali que ele vai curar, por exemplo, o servo do centurião, a filha do chefe da sinagoga, o Jairo, a hemorroísa. Então, são muitas as passagens bíblicas que a gente consegue ler ali e também meditar. E isso que o Felipe falou, é isso que acontece. Ali, deixamos de ser um grupo para nos tornar uma família. Então, quero reforçar de novo com você o convite. Tanto eu quanto o Felipe, uma das nossas atividades é conduzir grupos à Terra Santa. Nós viajamos com a Vero Ícone, nós viajamos com a Obra de Maria de uma forma muito especial. A maior parte das minhas peregrinações é com a Obra de Maria. Então, nós vamos deixar mais uma vez o telefone para você. Anota aí, está aparecendo: 12 31 86 20 55. Esse ano ainda teremos, se eu não me engano já está esgotado o grupo, né? Mas temos para o ano que vem. Então, se você quer peregrinar à Terra Santa, e não apenas a Terra Santa, mas também se você quer conhecer a história da igreja, dos primeiros padres, dos primeiros santos, Felipe é especialista nisso. Aí já não é comigo, é com ele. Porque o que ele entende de patrística é brincadeira. Então, os santuários marianos, o leste europeu, toda a história desses primeiros séculos da igreja é muito bacana. Então, se você quer viver essa experiência, liga lá para a Obra de Maria, fala: eu quero peregrinar com o professor Felipe ou com o Dunga. Beleza, fechou. Tá legal? Mas agora chegou a hora do café, bolinho e teologia. Mesmo eles já estando aqui em cena, eu recruto a banda para fazer essa vinheta que é maravilhosa. Falar nisso, Rinaldo, vamos gravar essa vinheta? Na verdade, essa vinheta já foi gravada. Já foi gravada? A gente roubou de nós mesmo. A gente roubou de nós mesmo? De que música que é ela? Na verdade, era uma música do Eros que a gente do fez Eros a produção. Biondini? Ô Eros, desculpa aí, tá? Pegamos emprestado, combinou aí. Mas vamos gravar só ela. Vamos. É legal, porque é bacana. Então, Eros, em sua homenagem, meu querido amigo Eros Biondini, né? O nosso querido Eros Biondini, lá em Belo Horizonte. Um abraço para todo o pessoal do Mundo Novo. Para você essa, Eros, vamos lá. Vamos encher o café. Opa! Essa foi pro Eros aí. Melhor momento. Ele tem que vir aqui, ele já veio. Vamos trazer o Eros, faz tempo que o Eros não vem aqui, né? Eros, meu querido amigo, vem pra cá, vamos fazer um brinde. Um brinde ao Eros Biondini, lá em Belo Horizonte, o pessoal do Mundo Novo. Pena que lá é segunda-feira, e por ser segunda-feira a gente tá aqui no Batismo de Fogo, não dá pra gente ir lá, né? Mas de vez em quando a gente consegue. Eros, um grande abraço. Chiara Biondini, Adriana, Maurinho, toda a família Biondini lá. Cafezinho. Bom demais, hein? Quem fez o café hoje, galera? Fabiana? É nova? Olha. Tá aprovado. Ô, Fabiana, vai desbancar os caras aí. Nós nunca fizemos um brinde com os cinegrafistas, né? Semana que vem vamos fazer um brinde com os cinegrafistas, vamos trazer bastante xícara. Todo mundo. Trava a câmera ali, vem pra cá, porque eu sinto que eles ficam olhando pra nós tomando café aqui e querem tomar um gole de café. Falar nisso, olha a máquina que o nosso amigo está operando hoje aí, hein? Movimentos precisos, mostra aí essa... Como é que eu chamo isso aí, ó? Não dá nem pra falar que é tripé isso aí, isso é um Sputnik, como é que é o negócio? Tripé pneumático, olha.
Olha só a precisão dos movimentos. É a brincadeira de tripé pneumático, mais conhecido como Sputnik. Se botar gasolina, vai para a Lua. Vamos lá, Felipe. Hoje você vai falar para nós sobre a descida do Espírito Santo. Chegada do Espírito Santo. Chegada do Espírito Santo. É muito interessante, porque vamos pensar o seguinte. Jesus, ele vai, como nós confessamos, né? Cremos em um só Deus. E quando falamos da segunda pessoa da Trindade, né? Que ele é gerado, não criado. Que ele sempre existiu, né? Deus de Deus. Mas existe um momento em que ele vai ser gerado, que ele vai entrar, né, na história da humanidade. Encarnar. Nós não existíamos, né? Nós nunca pensamos, ninguém pensava na gente, né? Eu lembro quando várias vezes você fez pregações falando assim, antes de eu nascer, estava lá minha mãe e meu pai, eles não pensavam em mim. Para ser bem sincero, nem eu não sei, eu pensei. Tá vendo? Eu também não pensei na Tereza e na Helena. Mas, ou seja, ninguém concebia, né, como seria, né, a gente imagina e tal. Porém, né, nós estamos falando de alguém que sempre existiu e passou a interagir de forma direta. Veio, né, com o rosto humano de Deus. Então, não é como nós. Né? Só que, até você entender isso, você precisa de mecanismos que te façam, né, romper os limites, né, da razão, da ciência, da cultura local, para você, de fato, entender as coisas do alto. Até hoje é assim. Tem coisa que a gente não consegue entender, né? Por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu isso? Por que acontece tal coisa? Se Deus é bom, como se explica o mal? Então, tem coisas que são frutos do Espírito. Você consegue, às vezes, não entender, mas você consegue acolher, você consegue ficar em paz com isso por algo sobrenatural. Então, os apóstolos viveram ali algo extraordinário. Eles viram alguém que podia devolver a visão a uma pessoa, podia curar à distância, né, um leproso, podia multiplicar pães e peixes, acalmava a tempestade, mas como que essa pessoa morre? Alguns ali viram a transfiguração, viram esse poder, mas ao mesmo tempo se deixa ser frágil. Poxa, então fica difícil entender certas coisas. Eles sentem medo, eles fogem, eles voltam para a vida antiga, porém, né, eles não tinham ainda essa ferramenta. Eu gosto de falar isso para a galera. Nós já nascemos, né, em um tempo de uma igreja já estruturada e com, né, a ação do Espírito Santo. Não é uma novidade para nós, principalmente quem vem aí dos anos 80 para cá, pós-renovação carismática. Então, é mais uma ferramenta ainda. Então, agora, imagina lá, zero. Tudo, né? Inédito. Tudo inédito. Né? Eles pegaram essa transição. E nós vemos em Atos dos Apóstolos essa diferença dos personagens. A princípio, você vê um Pedro que tem medo, que não entende, que, não, Jesus, eu não vou permitir que isso aconteça com você, não, sabe, e fica com medo da liderança, e não quer, e foge, e nega Jesus, e chora, porque ele não é forte o suficiente para realizar a sua missão. Mas aí vem essa ferramenta, e a partir disso, parece que os personagens são outros. A coragem deles é algo sobrenatural, a clareza, o entendimento deles é algo sobrenatural. Podemos até colocar... Primeiro desenho, por favor, vamos lá. Estou curioso. É interessante pensar o seguinte, nós temos, em tempos de um império politeísta, o império em que a regra do jogo era você ter o Deus da guerra, você tinha o Deus das colheitas, você tinha o Deus familiar, você tinha o Deus da fertilidade, o Deus da tempestade. Para cada situação, rezar para um Deus. Você tinha um Deus específico para você rezar. E isso era tido como normal. Vamos entender que naquela época o cristão era o ateu, porque ele não acreditava num Deus real. Né? Era um Deus imaginário, que não tem imagem, que mora na imaginação de vocês, né? Das pessoas. E aí, aqui, dentro desse império,
esse Deus. Tudo que está de vermelho era o Império Romano, viu, gente? Vocês estão acompanhando pela primeira vez o Café Bolinho em Teologia, os desenhos quem faz é o Felipe, todo esse desenho aqui ele que faz. Então, tudo que está em vermelho era o domínio dos romanos na época de Jesus. E aí é legal que aqui, mais específico nessa partezinha aqui, quando Jesus ele vem atuar de forma direta, né, na história da humanidade, começa a ter uma nova visão do que é esse Deus, né? Nós vemos esse Messias que vem, ele vem falar da salvação, vem pregar algo que está em comunhão com a lei, mas as pessoas não conseguiam entender essa ferramenta. A lei deixa de ser uma ferramenta de santificação e de amor ao próximo e começa a se tornar um fardo, né? Então, Jesus vem para falar assim, gente, eu vou tirar essa sujeira da vista de vocês, para que vocês entendam o projeto. A igreja vai lutar bastante para que o Antigo Testamento não seja desprezado. Não existem dois deuses e um é o contrário do outro, né? Nós entendemos o Novo Testamento dentro de um contexto, né? Existe a preparação, a criação desse povo para a chegada desse Messias. E é interessante, podemos passar para o próximo, que nós vemos, né, aqui a figura de uma nova liderança, que não é alguém que vem do templo, né? A liderança não está mais no templo de Jerusalém. Não está mais entre os 70 membros do Sinédrio. Nós estamos falando de um cara que morava no norte de Israel, pescador, não tinha ali uma linhagem real, né? Não fala da descendência de Pedro, né? Só fala que ele era pescador. E é interessante que, né, Jesus faz esse convite, né? Olha, agora você... Falar nisso, você é a cara do Pedro do The Chosen. o Pedro do seriado The Chosen é você escrito. Eu tenho que malhar para ficar forte igual a ele. E aí é interessante que o quê? A chave, né, dos céus, esse poder, essa autoridade de ligar as coisas no céu e a terra, o convite, né, para apacentar o rebanho. Eu fico imaginando, quando nós vamos lá na Terra Santa, né, no primado de Pedro, eu imagino o frio na barriga que ele sentiu quando põe a mão no ombro, apacenta as minhas ovelhas. Cara, não é simples isso, é difícil, né? Imagina você ser escolhido, né, como Papa hoje. Você deve olhar para a galera e falar assim, gente, vocês não gostam de mim, né? Pode falar a verdade, porque é uma tarefa muito difícil, né? E não havia ainda essa habilidade. Quem que ensinou ele a cuidar de um rebanho, de um povo novo, que ele nunca imaginou? Pescar vocações, pescar pessoas, né? Render ali frutos, não só para pagar o imposto do Império Romano, né? Não para sustentar só a sua casa, mas pescar pessoas para a salvação. Como é que uma pessoa vai sair da região da Galileia, né, numa cidade chamada Cafarnaum, e vai parar em Roma e vai ser o primeiro Papa da igreja? Quer dizer, que força é essa que vai fazer com que esse homem... ele não vai lá para reinar, ele vai lá para dar a vida, sabe? Então, é interessante que nós temos aqui, né, um novo modelo de salvação, um novo discurso do que é certo, uma nova forma de enxergar a nossa participação, né, do que na teologia nós chamamos de economia de salvação, né? Existe uma estratégia, existe um plano, existe um roteiro, né? Existe uma finalidade para o homem. Isso começa por onde? Isso começa com a igreja. E a igreja precisa de um líder, precisa de uma hierarquia. E temos o pescador, que vai ser esse primeiro líder. A princípio, ele não consegue dar essa resposta, porém, que nos leva ao próximo desenho, por favor. Nós temos essa ferramenta sobrenatural. Então, quando o Senhor, né, ele fala, olha, eu vou enviar, né, virá o Paráclito, o defensor, ele vai recordar vocês tudo que eu ensinei. Então, aqui nós vemos o discurso de Pedro, nós vemos o discurso de Santo Estevão, coisas muito esclarecidas sobre quem é Jesus, quem é o Messias, quem é o Salvador. Então, o povo, né, do templo ficam com medo, porque é uma autoridade diferente.
eles estão completamente decididos naquilo que estão falando, estão dispostos a dar a vida por aquilo. Então, era uma novidade para todo mundo. Então, é interessante que nós conseguimos realizar aquilo que Deus pede, porque nós temos acesso a uma ferramenta que não está presa aos limites da carne e do osso e da vontade humana. E assim, o Espírito Santo, até os dias de hoje, capacita cada um de nós. Bom, quer saber mais? Quer saber muito mais? www.professorfilipesantos.com.br. Quantas aulas mais ou menos nós temos lá? Nós já temos 85 aulas. 85 Estamos aulas. terminando a edição do último módulo que nós vamos gravar mais, né? Vamos ver se conseguimos lançar mais 2 ainda esse ano. Mas nós estamos terminando de editar o módulo Inquisição. E como nós falamos do Espírito Santo, tem uma aula específica, né, sobre essa ferramenta, né, vamos chamar de ferramenta, né, no módulo Atos dos Apóstolos, que ali nós vamos explicando o início Aí vamos da igreja. ultrapassar 100 aulas. Aí vamos ultrapassar 100 aulas. Então é o seguinte, entra lá, professorfilipesantos.com.br. É muito bacana, gente. São cursos fantásticos para você aprender muito, hein? Nós vamos ler os recadinhos agora ou não? Não? Então vamos tocar? Vamos tocar? Então nós vamos encerrar diferente. Nós não vamos nem fazer o final da vinheta. O Felipe vai tocar para nós. Opa, que honra! Porque a música foi assim, eu compus essa música, inclusive dentro do ônibus, saindo da Galileia e indo para a Judéia, saindo do norte do país e indo para o sul do país. Então é muito legal, saindo lá de Nazaré, indo lá para Jerusalém, dentro do ônibus eu compus essa música e gentilmente o Rinaldo falou, não, que essa música então quem vai tocar hoje é o professor Felipe Santos, que é o baixista da banda dos shows, tá bom? Então vamos lá, banda. Foi assim. É assim que a gente encerra esse bloco, vamos lá. E hoje com a participação aqui do Tiago Souza, na guitarra, que legal. Caminhando para Jerusalém, o pai o conduzia sempre a algum lugar, e sob o pó da estrada sempre alguém a mendigar. Com suor no rosto e os pés cansados, olhar no horizonte, mas sem tropeçar, com sede de pregar que o amor tudo pode mudar. E ele orou, muita gente curou, ele falou, só o pobre ouviu, quando caminhou também conheceu o que o Pai, por amor, concedeu. Ele ouviu meu problema, escutou. Quando caiu, por amor, levantou. Se hoje estou aqui é porque Ele chamou. Foi assim que Ele me conquistou. Ficavam a falar quem lhe deu poder para perdoar, e por misericórdia então eu posso recomeçar. Esperando Pedro à beira-mar, em seu coração queria perdoar. Amar é a condição para que eu possa caminhar. Ele orou por você, e Ele orou, muita gente curou. Ele falou, só o pobre ouviu. Quando caminhou também conheceu o que o Pai, por amor, concedeu. Ele ouviu
Esse programa, ele tem um nome muito positivo: acredite. Eu gosto muito dessa palavra. Acreditar significa dar crédito a quem? A Deus, é claro. Deus que nunca falhou conosco. Deus demora. Ele tem um plano nessa demora. Não cabe a nós saber por que Deus, muitas vezes, ao nosso ver, demora para realizar alguma coisa. Eu só sei o seguinte, que nesse tempo, a gente aprende, a gente reza, a gente amadurece, a gente compreende melhor o ser humano, a gente se torna mais misericordioso, enfim. Enquanto nós esperamos o nosso milagre, a gente só vai acreditando mais. Por isso que essa palavra agora que eu quero trazer para você, Hebreus, capítulo 11, versículo número 1, é a definição de fé. Você sabe que você tem essa fé, mas agora eu defino ela para você, não eu, a palavra de Deus, que diz assim: a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Isso é fé. Vou repetir: a fé é o fundamento da esperança. Meus irmãos, fundamento, base, alicerce, são sinônimos. E é o fundamento, é a base, é o alicerce do quê? Da esperança. Todos nós temos esperanças. Esperança de um filho fora da droga, esperança de pais que não se separem, esperança da cura de um câncer, esperança de um filho, de uma filha que volte para casa, esperança de uma casa própria, de um salário melhor, da realização ainda daquele sonho da infância. Todos nós nutrimos esperanças que é como se fossem paredes que vamos construindo sobre esse alicerce que a Bíblia chama de fé. Mas mais do que isso, ela segue dizendo: é a certeza a respeito do que não se vê. Apesar de nós ainda não vermos essas coisas, existe uma certeza dentro de nós. Por mais dramática que seja o momento ou a espera que eu e você estejamos vivendo, existe uma certeza dentro de nós. Nós ainda não vemos. Não existe matéria na nossa frente que nos prova que aquilo que estamos pedindo já se realizou ou vai se realizar. Mas isso é fé. Por isso que muitas pessoas não entendem e ficam com raiva de quem entende. A fé é a certeza daquilo que não se vê. A fé é o fundamento, é a base, é o alicerce de todas essas esperanças que você traz dentro do seu coração, das mais complexas às mais simples, as mais ingênuas e as mais maduras. Quantas pessoas já estão na terceira idade, conhecendo talvez a última década de sua vida, e ainda trazem em si a esperança e a certeza daquilo que ainda não conseguem ver. É isso mesmo. E quantas pessoas que eu e você conhecemos e que nós nem imaginamos os dramas, as batalhas que essas pessoas estão vivendo. Sabe o que segura cada uma delas? E sabe o que segura cada um de nós? A fé. A fé é o fundamento daquilo que se espera e é a certeza daquilo que ainda não conseguimos ver. Então que você nessa sexta-feira recupere essa capacidade dada pelo Espírito Santo a cada um de nós. Semana que vem estaremos de volta para mexermos mais uma vez com a sua capacidade de acreditar. Acredite. E lembre-se, não existe nada mais importante do que a vida
e do que a família. Nada, nada. Temos que dar a nossa vida por uma outra vida e pela nossa casa, pela nossa família. Resgate os valores, Brasil. Resgate os valores que levou você a ser e ter o que você é e tem nos dias de hoje. Com esses valores, você vai ainda muito mais longe. Eu canto para você: o meu lugar é o céu, porque até esse dia nós vamos viver com todas as nossas forças. Cantemos com alegria e até a semana que vem, se Deus quiser, em mais um Acredite, aqui na Rede Vida de Televisão. Simbora, galera! O canal da família, da boa notícia, traz para você essa alegria e essa certeza que o meu lugar é o céu. O meu lugar é o céu. É lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu. É lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu. É lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu. É lá que eu quero morar. Eu sei que não vale a pena tanta grana, poder, fama, pois isso tudo aqui vou deixar. E sei que lá no céu só chega aquele que na terra seus bens soube compartilhar. Por isso todo dia, cada hora eu sei, com Deus eu posso contar. E a cada passo certo que eu der aqui na terra, mais perto dele eu vou ficar. O meu lugar é o céu. É lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu. É lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu. É lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu. É lá que eu quero morar. Eu sei que não vale a pena tanta grana, poder, fama, pois isso tudo aqui vai ficar. E sei que lá no céu só chega aquele que na terra seus bens soube compartilhar. Por isso todo dia, cada hora eu sei, com Deus eu posso contar. E a cada passo certo que eu der aqui na terra, galera arrasta o sofá e sai do chão. Valeu, Thiago. Valeu, Felipe. Valeu, Cristiano. Valeu, Diego. Valeu, Rinaldo. Valeu, Rede Vida de Televisão. Buscar bater, saber pedir e até mesmo suplicar. Eu tenho um endereço. No céu vou morar. Eu tenho lugar. O meu lugar é o céu. É lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu.